Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre Órbita de Inverno da Everina Maxwell, livro de ficção científica publicado aqui pela editora Suma, publicado mês passado, é um dos livros mais falados nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu quis trazer ele aqui para vocês no canal, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa história. Mas antes disso, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles continuem conhecendo esse e outros livros aqui no Vagando e Divagando. Então, sem muita demora, vamos lá falar sobre Órbita de Inverno com vocês. O livro começa com o príncipe Kian sendo convocado por sua avó, a imperadora, e sendo avisado de que ele vai ter que se casar, é um casamento político, com o conde Jainan, que é um conde de um planeta vassalo desse Império Galáctico, do planeta Thea, ou Thea, como você preferir pronunciar o nome do planeta. Mas esse é um casamento arranjado, mas que acontece em uma circunstância um pouco delicada. O Jainan, conde Jainan, ele acabou de perder seu outro parceiro, que era o príncipe Tam, que também é primo de Kian, e esse parceiro dele, o Tam, morreu em um acidente trágico, um acidente, de certa forma, misterioso, e esse casamento ele precisa ser arranjado de forma urgente para que a aliança, um tratado de aliança entre esse império que tem o planeta Scat como a casa da imperadora, o centro de tudo, e outros 6 planetas vassalos. É necessário que um acordo seja assinado para que esses planetas continuem sob a proteção de uma organização um pouco misteriosa chamada Resolução, porque apesar de ser um império de 6 planetas, ou 7, se você preferir contar assim, eles não são grandes forças nesse universo. E as grandes forças dessa galáxia estão ali à espreita, apenas esperando que planetas saiam das alianças para que possam ser atacados e suas fronteiras sejam expandidas. Então sim, esse casamento entre Kian e Jainan ele precisa acontecer de forma urgente para que esse tratado possa voltar a ser assinado e a paz continue nesse império. Só que as coisas não são exatamente dessa forma e existe a possibilidade de uma revolta, existe a possibilidade da resolução, como essa organização misteriosa não aceitar algo feito às pressas, porque de certa forma a assinatura desse tratado de aliança entre os planetas tem que haver algum indício, tem que haver indícios de que as partes todas estão interessadas em assinar esse acordo. Se houver o mínimo indício de que não é assim, o acordo não é assinado, então esses planetas saem debaixo das asas da resolução. E um casamento arranjado às pressas depois de um acidente trágico e misterioso pode lançar luz a desconfianças da resolução e as coisas podem se tornar um pouco mais complicadas do que elas poderiam ser de fato. E é acompanhando esse casamento arranjado às pressas e as tramas políticas de Scat e desse império que a gente vai acompanhar a leitura de Órbita de Inverno da Everina Maxwell. Esse é um livro, como eu já falei, de ficção científica muito voltado a um teor mais político da coisa toda, nem tanto em questões científicas complexas como outros livros do gênero, outros livros inclusive favoritos meus. Mas eu também sou uma pessoa que adoro muito essas tramas mais políticas, como a gente vê aqui em Órbita de Inverno, como eu vi também em Fundação, que também é muito voltado a isso. Então, o início de Órbita de Inverno, especificamente, é um início que me colocou nessa narrativa de uma forma muito rápida. Eu comecei esse livro já gostando muito dos personagens que são apresentados, já comecei muito animado com as possibilidades que o livro oferece desde o início. A gente tem o Príncipe Kim, que é um personagem bobão, vamos dizer assim, mas é alguém que ele não se sente preparado para essa vida política, ele não se sente preparado para questões diplomáticas. A vida dele, na verdade, é marcada, se não por escândalos, mas por presenças constantes nos tabloides desse mundo.
Então ele é alguém que apronta bastante, está sempre fazendo alguma coisa para que justifique as suas presenças nas páginas dos jornais. Já Jainan é um personagem um pouco mais complicado porque ele vem de um casamento que nas aparências ele era um casamento praticamente perfeito, ele formava um par perfeito com o príncipe Tam antes da morte desse príncipe, e ele chega no casamento se vendo obrigado a ser essa figura política e diplomática também, para facilitar a aliança do planeta dele, que é o planeta Terra, com Scat, que é a terra onde vive a imperadora, é onde vive Kiem também. Então é uma aliança política principalmente, e a gente vai vendo o desenvolvimento de como esse casamento vai afetar os dois personagens e como esse casamento afeta inclusive o andamento da política nesse universo. Um dos pontos mais positivos que a gente encontra aqui em Órbita de Inverno é como a Everina Maxwell ela joga por terra qualquer convenção de gênero, vamos dizer assim. Eu não sei se eu estou falando da forma correta, mas ela joga por terra totalmente isso. É um livro que grita das primeiras páginas a questão da representatividade. Então a gente tem dois personagens homens como o centro de toda a história. Ele não é um livro voltado para o romance, e que isso fica claro, mas tem esses dois personagens homens no centro da narrativa. Ela coloca a questão de gênero como algo completamente irrelevante. A única coisa que os personagens, por exemplo, diferenciam um homem de uma mulher é se ele está usando um acessório de madeira, que representa um homem, ou um acessório de sílex, acho que é sílex, que representa, quer dizer que é uma mulher. E que isso fique claro que não se resume apenas aos acessórios de madeira e sílex. Ela faz diferenciação nesse sentido aqui em Órbita de Inverno, de maneira a fazer com que os gêneros dos personagens, eu não sei se eu posso dizer assim, mas eles não importam para essa história. Ela grita representatividade e o trabalho de personagens dela nesse sentido é excelente. Acho que talvez o ponto mais positivo, inclusive, de Órbita de Inverno é o desenvolvimento dos personagens feitos aqui pela Everina Maxwell. O Kiem, mesmo sendo esse personagem bobão, ele evolui muito bem. Ele é um personagem que se importa muito com as pessoas que estão ao redor dele, e tende a se importar muito com o Jainan, com a assistente dele, a Bel, que é uma personagem extremamente carismática nessa narrativa. Ela fica bem no segundo plano, mas quando ela aparece, ela rouba a cena. Não é de uma forma incrível, absurda, mas mesmo assim é uma personagem bem legal de acompanhar. E o Kiem tem isso, essa pessoa, esse personagem que ele quer ajudar muito. Ele é uma pessoa que se preocupa muito com os outros, está sempre envolvido em obras de caridade. E a gente fica claro que não é nem tanto por obrigação, é porque ele quer fazer parte disso. É um personagem que, como eu já falei várias vezes aqui nesse momento, ele quer ajudar sempre, mesmo que isso signifique às vezes pressionar demais os outros personagens para que eles sejam ajudados pelo Kiem. E também ele é um personagem extremamente determinado em descobrir os problemas que estão acontecendo, porque como um livro de ficção científica político, não podem faltar problemas para os personagens descobrirem. Então é um personagem extremamente determinado. E o Jainan, ele também tem um desenvolvimento interessante, mas é um personagem um pouco mais complicado. Eu costumo fazer minha resenha no Scooby, geralmente um textinho rápido, e lá eu falei como o personagem do Jainan é um pouco complicado, de como até 60% do livro a autopiedade do personagem ela é um negócio, eu vou dizer assim, insuportável. Quem lê o livro entende a justificativa para isso. Mas, inclusive algumas pessoas pegaram sinais que eu não peguei desde o início, então eu não consegui identificar o que estava acontecendo com o Jainan, além de achar o personagem chato, achar que as situações que o personagem estava vivendo eram insuportáveis. Eu posso dizer assim, é insuportável porque era o que eu estava pensando no momento da minha leitura de Órbita de Inverno. E quando vem a revelação do que está acontecendo, por que esse personagem ele tem tanta autopiedade que às vezes irrita, por que ele é tão contido, por que ele pede desculpa o tempo todo, por que as atitudes dele são da forma que são ao longo do livro com o Kiem, é até um choque, vamos dizer assim, que quem pegar os sinais, ele com certeza vai identificar logo desde o início o que é que está acontecendo com o Jainan. Quem não pegar, talvez tenha esse problema com o personagem, porque é um personagem
um pouco mais difícil de você começar a se importar com ele. Mas ali por volta dos 60% do livro tem essa revelação que traz uma nova camada ao personagem, que eu acho que é um ponto extremamente positivo do trabalho da Everina Maxwell. Ela trabalha isso, essa coisa que ela apresenta ali nos 60% do livro, de uma forma muito delicada, mas ainda assim que emociona. Ela traz, como eu já falei, essa nova camada para o Jainan, traz uma nova camada para o relacionamento entre os dois personagens, o Kim e ele. E é interessante, é emocionante, ela impacta a leitura com certeza, porque ela vira a chavinha na opinião de alguns leitores que, porventura, como eu, não tenho pegado os sinais que tem por todo o livro, porque de fato tem sinais. Então é muito por conta de, não sei, talvez falta de atenção, mas é um trabalho que eu gostei muito desse detalhe aqui em Órbita de Inverno e é um dos grandes pontos positivos. Se você prestar atenção, eu acho que com certeza isso vai ter um impacto ainda maior, porque a gente vai estar vivenciando de uma forma muito mais próxima as coisas pelas quais o Jainan passou aqui nessa história. E o livro em si, ele tem um desenvolvimento interessante. E eu até pensei muito sobre trazer ou não a minha resenha, um vídeo falando da minha opinião sobre Órbita de Inverno, porque ele não é bem o meu livro favorito desse ano. Eu dei 3 estrelas e meia para o livro. Não foi por conta dos personagens, porque os personagens são de fato a melhor coisa que tem nesse livro aqui. Mas eu acho que o livro ele começa muito bem, ele apresenta, não de forma clara, mas ele traz a expectativa ao leitor de que essa vai ser uma história muito bem apresentada, um universo rico, uma ficção científica que deixa a gente ali apreensivo, um suspense, e não tem isso. Acho que até tem, mas acho que esse ponto da narrativa da Everina Maxwell é o principal defeito de Órbita de Inverno, porque eu achei que falta substância, falta um pouco mais de complexidade na narrativa dela. Acho que a narrativa dela de ficção científica parece até um pouco primária, se eu posso dizer assim. Eu sei que é o primeiro livro da autora, só que tem momentos da narrativa de Órbita de Inverno que é como se ela assumisse que a gente já tinha um conhecimento prévio desse universo, mas a gente não conhece. Quando a gente está lendo, a gente não conhece quase nada de como funciona a política de Scat, ou de todo o império de Scat, e por muitas vezes isso não fica claro no livro, tem alguns pontos confusos, assim como a gente não tem conhecimento sobre como são as coisas fora desse círculo dos 7 planetas. O que é a resolução? O que exatamente a resolução faz? O que são, por exemplo, os fragmentos que os planetas do Império de Scat encontram, que são entregues para a resolução de 20 em 20 anos, mas que são fragmentos misteriosos que emitem algum tipo de sinal, que podem ter algum efeito na mente dos personagens. Isso é algo que, inclusive, faz parte da narrativa, mas não vai muito além disso. Ela apresenta muito desses conceitos na narrativa de Órbita de Inverno, mas por boa parte da narrativa a gente fica no escuro, porque a autora ela assume que o leitor tem conhecimento do que está acontecendo, só que a gente não tem. É o primeiro livro nesse mundo, é o primeiro livro da autora. A gente sabe, eu já sei, por exemplo, que vai ter um segundo livro que se passa nesse mesmo universo, mas eu não sei se é o mesmo planeta. E eu espero pelo menos que nesse segundo livro, porque sim, eu fiquei com vontade de ler outros livros dela, porque é um universo que parece ser muito interessante. Mas falta um pouco mais essa explicação aqui. Um problema que eu vi que outras pessoas também comentaram. Eu achava até que esse livro estaria com avaliações melhores depois que eu comecei a ler ele, mas eu vi lá no Scooby que ele está com 3.8, 3.9, eu não vi exatamente quanto ele está no Goodreads. Eu já falei algumas vezes que eu não me importo tanto assim com as avaliações, mas muitas delas trazem essa questão da narrativa da Everina Maxwell. Como funcionam os outros grandes impérios ou as grandes forças desse universo. Então tem muita coisa que Órbita de Inverno apresenta que parece ser interessante, mas que pode e deve sim ser desenvolvida melhor nos próximos livros nesse mesmo mundo. E acho que até mesmo com a experiência a autora deve trazer isso. Mas eu quis mesmo assim, com a dúvida sobre trazer ou não a leitura, porque como eu já falei, não é uma leitura que eu curti tanto depois de certo ponto. O livro ele traz questões extremamente importantes de representatividade, as questões do Jainan, que eu não vou entrar em detalhes do que são, mas que eu acho que
é o suficiente, é um ponto extremamente positivo para você ler e se sentir impactado pela trajetória do personagem. E o livro ele tem sim algumas reviravoltas legais, são reviravoltas às vezes até óbvias e bem clichês da narrativa, mas é um desenvolvimento legal, um desenvolvimento do personagem bacana. O livro ele tem uma finalização também bem interessante, mas tem, claro, seus defeitos, mas é uma leitura que eu recomendo sim, com certeza. Esse é o meu vídeo sobre a Órbita de Inverno. Eu sei que não é um livro totalmente positivo sobre a obra, mas tem, como eu já falei, vários pontos positivos nela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ele até aqui. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Devagando continue chegando a mais pessoas e essas pessoas continuem conhecendo novas obras que estamos sempre apresentando aqui para vocês. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.